Salve da Igreja de Jesus Cristo, com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra para servir de alerta para os últimos dias que estamos vivendo aqui na terra. Palavra essa que encontra-se no livro de Daniel, capítulo 8. Vamos estar lendo o versículo 11 até o 13 somente. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Versículo 11 do capítulo 8 do profeta Daniel vai nos dizer: E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui Deus havia dado a Daniel a revelação daquilo que aconteceria nos últimos dias. Qual dias esses que nós estamos vivendo? O qual se levantará entre nós o anticristo, aquele que se levanta contra tudo que se diz Deus, ou contra toda adoração a Deus. Aleluia. E Daniel diz no versículo 8 que ele se engrandecerá até o príncipe do exército, e por ele será tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário será lançado por terra. O contínuo sacrifício, para quem não entende, eram os antigos sacrifícios que o povo de Israel fazia, né? Até hoje eu acho que eles ainda fazem. Sacrificavam um novilho, um carneiro, um bode, no templo do Senhor, no tabernáculo do Senhor. Mas quando o anticristo se revelar, como o apóstolo Paulo diz, que a vinda do Senhor não aconteceria antes que ele se revelasse, que o homem do pecado se revelasse e se assentasse no trono, querendo ser Deus, no trono do seu templo, querendo ser Deus, querendo parecer com Deus, antes que a apostasia, a iniquidade se revelasse, que Jesus não viria antes disso. E ele realmente vai se assentar no templo, vai cessar o sacrifício, este sacrifício que é ofertado através de animal, sacrifício conhecido na Bíblia como sacrifício de Abel, que ofereceu um cordeiro a Deus e Deus o aceitou, como sacrifício do sacerdote das linhagens de Arão, de Levi, oferecia ao Senhor, como sacrifício que Zacarias estava oferecendo a Deus no dia que o anjo desceu para ele para falar que Deus lhe daria um filho por nome João. Este sacrifício ele cessará, porque será no meio do acordo de 7 anos de paz, que talvez este acordo já tenha até acontecido. No chegar nos 3 anos e meio, ele vai quebrar esse acordo e vai cessar o sacrifício, e aí começa de fato a grande perseguição à igreja do Senhor. Já vivemos a perseguição, mas esta será como nunca houve, nem no tempo dos antigos profetas, dos mártires, nunca vivida antes. A Bíblia descreve esses dias como uma aflição tal que nunca houve antes e nem haverá depois. Muitos nestes dias pedirão a morte e a morte fugirá dele, assim diz no livro de Apocalipse.
E durante 5 meses, se eu não me engano, vão ser atormentados por escorpiões em formatos de demônio, por todo tipo de praga, que tentarão morrer e não acharão a morte fugirão deles. Mas onde queremos chegar nessa noite? Que se você não aceitar Jesus, se você não estiver na presença dele, se você perdeu o arrebatamento, você vai passar por tudo isso aqui que Daniel descreveu, que o apóstolo Paulo descreveu, que Jesus falou sobre isso também. Até o sacrifício a Deus será tirado, né? E o anticristo vai começar a perseguição, a matança. E aqui Deus vai revelar mais para Daniel acerca da batalha do Armagedon, a última batalha, na qual batalha Jesus virá e com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca, ele matará o anticristo e o falso profeta e jogará eles dentro do lago de fogo. E aqueles que seguiram o demônio Satanás também irão junto com eles para o lago de fogo, que ainda não foi inaugurado, está aguardando por eles naquele grande dia, no dia que Jesus colocará todos eles dentro do lago de fogo, porque debaixo dos seus pés todos já estão, assim como Davi falou nos Salmos. Eu vi o meu Senhor dizer para o meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés, debaixo dos teus pés. Já estão debaixo dos pés de Jesus. E quando ele desceu no inferno, e tomou a chave do inferno e a chave da morte, ele pôs Satanás e todos os seus debaixo dos seus pés. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E Deus me faz recordar que acerca deste dia aqui que Daniel está falando, que Deus revelou para ele, nos últimos dias Deus já me deu 3 revelações, 3 visões, né? 3 arrebatamentos de sentidos acerca dos últimos dias. Na primeira visão, que foi muito real, como eu já contei aqui para alguns irmãos através do áudio, ali estava eu e mais algumas pessoas na fronteira do Brasil com a Bolívia, e começava a perseguição. O anticristo e os seus soldados invadiam o país no qual a gente mora, o Brasil, e começava a perseguição. Ele matava todos que estavam ali. Eu conseguia fugir por algum tempo, mas depois eles me prendiam e começavam a me torturar. E no meio dessa tortura, Jesus me tirou daquela visão. Mas quando acordei, quando saí da tortura, eu sentia as marcas da tortura no meu corpo como se fosse real, no meu dedo. Na outra visão, estava eu e mais algumas pessoas também, e o céu escurecia, e aqueles que estavam do lado de fora do portão de uma garagem, eles morriam. Todos que estivessem naquela parte escura morriam. Mas os que estavam para dentro do portão, esses eram salvos, porque aquela casa, aquele portão, aquela garagem representava a presença de Cristo, que nos protege. Mas nesse dia e hora que Daniel está falando que se levantará a grande perseguição, a grande tribulação, não terá mais a proteção de Jesus, não terá mais a misericórdia do Senhor, porque ele já vai ter levado a sua igreja, e nem o Espírito Santo não estará mais aqui. Então faça de tudo para não perder o arrebatamento, porque se você não está conseguindo servir a Deus hoje, imagine na grande tribulação, que vai ser perseguição. Quem não tiver a marca não vai comer, não vai beber água, não vai fazer nada, não vai comprar, não vai vender. Se hoje, que está fácil, entre aspas, servir a Deus, você não está servindo, você não aceitou ainda, imagine na grande perseguição, que vai ter que morrer por Jesus para ser salvo, vai ter que morrer sem negar Ele, vai ter que morrer sem aceitar essa marca da besta, esse chip maldito. E a terceira visão, estava como se estivesse num quartel-general, mas trancado. Não podia pôr nem, eu e algumas pessoas não podia pôr nem a cara na grade, porque senão o povo do anticristo, que é o mesmo povo que vai se levantar nessa perseguição, eles estavam tudo com arma do lado de fora. Quem colocasse o rosto na grade daquele portão, levava tiro e morria. Até chegou um certo momento que eles invadiram aquele local,
E eu e mais umas 3 pessoas fingimos que estava morto para poder sobreviver. Quando eles saíram, mataram todo mundo. Só sobrou essas 3 pessoas que fingiram que estava morto. Eu e mais umas 2 pessoas. E quando eles saíram, a gente se levantou e só via os corpos caídos no chão. E será assim. Dias estão vindo que será assim realmente, como o Senhor me mostrou. Esses dias estão perto. Aleluia. Então é tempo de você correr para Jesus. É tempo de você consertar a sua vida com Ele. É tempo de pôr a vida no altar, de viver na doutrina do corpo e da alma e do Espírito, santificando o corpo com as vestes santas que cobrem todo o corpo. Homem, mulher que cobra pelo menos até os cotovelos e até o joelho. Aleluia. Não tendo mágoa do irmão, amando o próximo, santificando o corpo, a alma e o espírito, e louvando a Deus em espírito e em verdade. Não louvar o Senhor só de boca para fora, mas o coração estando longe dele, não. Porque o Senhor conhece. A Bíblia diz que a palavra dele é poderosa, é como espada de 2 gumes, que faz divisão entre juntas e medulas, que faz divisão entre a alma e o espírito. E esta palavra é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. O Senhor conhece o teu pensamento e o coração. O que a gente pensa, o que a gente imagina no coração, Ele sabe. Então Ele sabe quem é os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam o Pai, adoram ao Pai em espírito e em verdade, aqueles que amam ao Pai, como os 2 mandamentos que Jesus acrescentou na palavra dele, na palavra de Deus. Que é amar a Deus acima de tudo, de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a alma, com todas as forças, e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele sabe quem está cumprindo esses 2 mandamentos. Aleluia. E no versículo 12 diz: E o exército lhe foi entregue com um sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra e fez isso e prosperou. Então o povo de Deus que estiver depois do arrebatamento vai ser entregue na mão do anticristo. Por quê? Por causa das transgressões, como o próprio Deus, através do anjo aqui, ou do santo que Daniel viu em visão, revelou para ele, que por causa das transgressões do povo, o exército, o povo de Deus vai ser entregue na mão do anticristo, aqueles que ficar depois do arrebatamento. E diz mais, e lançou a verdade por terra, e fez isso e prosperou. Por que lançou a verdade por terra? Porque os que ficarem ouviu a verdade, ouviu que tem que viver na doutrina do corpo, da alma e do espírito, mas rejeitou a verdade e preferiu a mentira. É o que Jesus diz, né? Que aquele que crê nele será salvo, mas o que não crê será condenado. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram mais. E se viesse para a luz, as suas obras iam ser reveladas, as obras ocultas. Eles preferiram a mentira, preferiram as trevas. É por isso que nos últimos dias, a verdade que foi pregada, ela vai desaparecer. A palavra vai permanecer, mas a verdade não vai ter mais ninguém aqui para pregá-la. Deus vai levantar durante o período da grande tribulação 144 mil e mais 2 testemunhas, mas ninguém sabe quando será. Se será na parte final, no começo ou no meio da grande tribulação. Então o anticristo ele vai pisar naqueles que ainda estiver pregando a verdade, vai ser pisado, vai ser humilhado, vai ser perseguido por ele. É por isso que diz isso no finalzinho do versículo, e lançou a verdade por terra, porque ele vai perseguir, vai humilhar, vai maltratar o povo de Deus, vai castigar, aleluia, aqueles que ficar após o arrebatamento vai sofrer, vai ser castigado. Ainda diz, e fez isso e prosperou, porque Deus está dando, nos últimos dias Deus vai dar esse poder para o anticristo. Porque aqueles que não foram fiel a ele antes do arrebatamento agora vão ter que ser provados, vão ter que morrer para ser salvo, porque rejeitaram a verdade. Aleluia. O 13 diz para encerrar: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados?
Aqui um santo, na visão de Daniel, um santo perguntou para o outro: até quando durará todo esse sofrimento, esta visão? E nós sabemos que durará 7 anos, a grande tribulação, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de perseguição, de morte, de pranto, de choro. Então não queira passar por essa grande tribulação, a qual Deus revelou a Daniel, a qual Deus revelou a Paulo, a qual Jesus falou sobre ela, sobre os falsos profetas que vão se levantar naqueles últimos dias, falsos doutores, falsos pastores, o homem da perdição. Está chegando o dia, porque Jesus disse que, Paulo também disse que antes de Jesus vir, esse homem da iniquidade, o homem do pecado, tem que se revelar. Ele vai começar a perseguir o povo. E aí depois disso Jesus vem. Quando começar esse início de perseguição, Jesus livra a sua igreja da perseguição. Mas aqueles que ficar após o arrebatamento não vai ter chance a não ser morrer por Cristo. Então entrega a tua vida para Ele hoje. Conserte a tua vida com Ele hoje, para que você não venha perder o arrebatamento de forma nenhuma. Que Deus vos abençoe na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Graças.